Como falado pelo Marco, trabalho com enriquecimento de alimentos na ênfase cultivo. Eu cultivo alimentos em diferentes maneiras para enriquecimento elementar, ou seja, a introdução de elementos essenciais por meio de um cultivo, com duas ênfases: qualidade nutricional e segurança alimentar. Eu vou mostrar para vocês essas duas ênfases com os trabalhos que a gente vem publicando. Como está arquitetado a apresentação? Inicialmente, obviamente, eu vou falar o que são os alimentos enriquecidos, os conceitos, a legislação, a importância. Quando eu falar da importância, vocês vão ver já a necessidade de um controle de qualidade. Nesse controle de qualidade, ele vai além de determinar concentrações totais. É necessário ir mais a fundo, fazer estudos de especiação química e estudos de bioacessibilidade e biodisponibilidade. Quando eu terminar de conceituar tudo isso, eu vou apresentar os trabalhos que vem sendo feito pelo meu grupo de pesquisa a respeito de enriquecimento de alimentos por meio de cultivo. Vou falar um pouquinho do uso de imersão de sementes, a gente trabalha com semente de girassol, fazer o tratamento foliar em punks, o cultivo hidropônico de cebolinha e adição no meio de cultivo para brotos de feijão azuki, feijão fazelos e cultivo de alho. Além disso, vou mostrar muitos resultados centralizados nos cogumelos branco e rosa a respeito tanto do enriquecimento visando a nutrição, quanto à remediação por contaminação de elementos tóxicos. Vamos começar entendendo o que são alimentos enriquecidos. Ele é definido na nossa legislação, existe uma portaria, a portaria 31 da Anvisa, de 1998, onde define um alimento enriquecido ou fortificado como sendo um alimento onde foi adicionado um ou mais nutrientes. E esse nutriente pode ou não estar presente no alimento. Se ele estiver presente no alimento, significa que ele está em baixíssimas concentrações, que não vai atuar remediando nenhuma situação. Então, é por isso que algumas vezes, mesmo que haja um nutriente no alimento, também é feito a adição do nutriente para aumentar a qualidade nutricional. Qual é a importância dos alimentos enriquecidos? Os alimentos enriquecidos estão relacionados à necessidade de uma nutrição, de uma alimentação ideal, onde a gente precisa ter quantidades suficientes, tanto de macro quanto micronutrientes. No entanto, a variedade dos alimentos que a gente tem nem sempre tem essa quantidade de macro e micronutrientes disponíveis. Algumas vezes, inclusive, o nutriente está disponível no alimento de custo elevado, que não é tão acessível à população. Diante disso, para a gente ter uma nutrição ideal, saudável, é preciso estabelecer uma reeducação alimentar, utilizar suplementos, medicamentos, vitaminas, que também têm custo elevado, ou então consumir os alimentos enriquecidos ou fortificados. Essa importância também está na portaria da Anvisa de 1998, onde diz que a adição, a fortificação de um alimento visa prevenir ou corrigir uma determinada deficiência de uma população ou de um conjunto ou de uma parte da população que tem uma determinada prevalência. Diante disso, do que a gente tem na legislação e também de tudo que é feito para a produção dos alimentos enriquecidos, eu destaco essas principais importâncias no consumo do alimento enriquecido, que vai além do aumento do valor nutricional. Além disso, a produção desses alimentos enriquecidos vai agregar valor econômico, principalmente para países com economia baseada no setor agrícola, como é o Brasil. Além disso, os alimentos enriquecidos
conseguem prevenir ou corrigir deficiências. Além disso, a gente consegue, inclusive, produzir alimentos funcionais, que têm na sua composição alguns componentes capazes de aumentar a longevidade. E como é feito a adição desses nutrientes? Também está na mesma portaria da Anvisa, de 98, onde é estabelecido para alimentos sólidos e líquidos um valor. Para 100 ml de um alimento líquido, deve-se enriquecer de forma que se tenha 15% a mais do valor da ingestão diária recomendada, do DRI. Com relação aos alimentos sólidos, 100 gramas deve aumentar 30% do DRI. Então, a adição deve suprir esse valor de ingestão diária recomendada. Além de existir um valor, é importante entender qual vai ser o composto a ser adicionado e também qual será o alimento ou veículo de transporte. Com relação ao alimento, o que é importante, o que eles visam, que seja um alimento que é muito consumido, que tenha custo baixo, que é consumido ao longo da vida e que é um alimento que traga algum benefício para a saúde. Quando a gente vê todos esses requisitos aqui para a escolha do veículo de transporte, a gente já pensa no principal alimento que é enriquecido, que a gente vê nas prateleiras do mercado, que são os leites. Os leites são alimentos potencialmente escolhidos para serem enriquecidos. E eu destaco aqui alguns produtos comerciais. Os leites, que vêm no seu rótulo, inclusive, nessa portaria da Anvisa, vem lá os critérios e o que tem que ter para rotular e falar que um alimento é fortificado ou enriquecido. Os leites já vem escrito que são enriquecidos tanto com vitaminas, cálcio, ferro, zinco. Tem outros laticínios que também são adicionados, sucos e farinhas, arroz, farinhas, inclusive a farinha de trigo e a farinha de milho, também já é por legislação que eles devem ser enriquecidos com ferro e ácido fólico, visando a minimização de anemia e de qualquer má formação de um feto durante a gestação. Dentre as estratégias de fortificação, de enriquecimento, eu destaco dois caminhos que eu considero como avanços científicos. Logicamente, o que eu mostrei até aqui foi o enriquecimento do alimento já preparado para o consumo. Ou seja, a gente, na hora que vai produzir e armazenar o leite para ser vendido, faz-se a adição de um determinado componente para enriquecer. No caso desses que eu aponto nesse slide, são estratégias, avanços científicos voltados a produzir o alimento, não trabalhar com o alimento industrializado. No primeiro caso, que está mostrado aqui, é a biofortificação, que está relacionado com engenharia genética, manipulação de sementes. Visa produzir uma semente capaz de expressar algo importante ou produzir um nutriente em maior quantidade. A Embrapa trabalha muito com essa estratégia e são essas as sementes que eles vêm trabalhando com a biofortificação. A Embrapa também trabalha com essa outra vertente aqui de estratégias de enriquecimento, que é por meio de cultivo, mas o forte mesmo está na biofortificação. Com relação a estratégias de enriquecimento por meio de cultivo, eu vou destacar dois trabalhos do grupo. Esse primeiro trabalho é em português, está na Química Nova, é um enriquecimento elementar, então a ênfase a partir de agora eu vou dar para os elementos essenciais. Então esse artigo é uma revisão de enriquecimento por meio de cultivo de plantas e cogumelos. Lá a gente traz muitos trabalhos da literatura que usam estratégias de enriquecimento por meio de cultivo para plantas e cogumelos.
Esse outro artigo também do grupo, ele já traz uma ênfase mais atual, que é o uso de nanopartículas na agricultura. Existem várias funções destacadas aqui em azul para se adicionar determinada nanopartícula no meio de cultivo. Destaco o uso de fertilizantes e pesticidas. Esse artigo é uma revisão onde a gente mostra o efeito de nanopartículas em plantas, usando como ferramenta de análise a espectrometria de massa acoplada ao ICP, ao plasma indutivamente acoplado. São 2 artigos que mostram fortemente que a estratégia de enriquecimento por meio de cultivo consegue produzir um alimento, no final, enriquecido com elementos essenciais. E aqui nesse slide eu destaco as estratégias de enriquecimento por meio de cultivo que a gente pode utilizar. A primeira é a adição do nutriente, ou, no caso que eu estou falando de elementos essenciais, de sais desses elementos no meio de cultivo, no solo que você está plantando um determinado alimento, ou qualquer outro substrato que seja utilizado para o cultivo de uma determinada planta ou de um determinado fungo. Usamos também as estratégias de tratamento foliar, que nada mais é do que irrigar as folhas com a solução nutritiva contendo sais do seu elemento de interesse. Podemos também trabalhar com sementes, fazer a imersão de sementes nessa solução enriquecida. Posteriormente, a gente coleta essas sementes e ou planta para gerar uma planta, um fruto enriquecido, ou até é possível o consumo de algumas sementes, o enriquecimento das sementes e o posterior consumo das sementes. Por fim, a estratégia que também é possível utilizar, é muito possível, aliás, utilizar em estratégias de enriquecimento, é o cultivo hidropônico, onde a gente usa uma planta, uma muda, e coloca ela em solução contendo o seu elemento essencial de interesse. Então, essas são as estratégias que o meu grupo de pesquisa vem utilizando e que é possível conseguir, no final, um alimento enriquecido. Então, eu consigo produzir um alimento enriquecido, seja num produto final já industrializado, eu consigo adicionar esse produto industrializado, consigo produzir sementes enriquecidas por biofortificação, ou então consigo, pelas estratégias de enriquecimento, produzir esse alimento enriquecido. Considerando qualquer uma dessas vertentes, é importante tomar alguns cuidados. Quais são? Evitar competição do seu nutriente, do seu sal de interesse, do seu analito de interesse com outros nutrientes que você vem adicionar, associação da sua espécie elementar com outros componentes da amostra. É preciso entender se a espécie que você está adicionando no meio de cultivo, ela vai ser absorvida pela planta. Qual é a espécie que será formada, se ela não é tóxica e se ela é biodisponível ao corpo humano. É preciso também manter as características do produto. Quando a gente compara um alimento que foi cultivado em condições convencionais, em condições naturais de cultivo, com o alimento que foi cultivado em um meio enriquecido, é importante que elas tenham as mesmas características químicas e físicas, para ter maior aceitação do público, do consumidor. Considerando todos esses critérios importantes a serem cuidados que têm que ser tomados quando a gente vai enriquecer um alimento, é de suma importância o controle de qualidade. Precisamos fazer um controle de qualidade rigoroso nos alimentos enriquecidos. E quando eu falo controle de qualidade, ele vai além de determinar a concentração total. É preciso determinar espécies. Quando eu falo quais são as espécies que serão absorvidas, quais as espécies que serão formadas, é necessário estudos de especiação química.
tanto para entender a translocação da sua espécie, como também o que foi formado após a absorção de determinado sal. Além disso, a espécie formada no alimento, após o enriquecimento, será que ela é bioacessível e biodisponível? Então, para a gente fechar e conseguir falar que a gente conseguiu um sucesso em enriquecimento por meio de cultivo, é importantíssimo o controle de qualidade, visando concentração total, especiação química e estudos de bioacessibilidade e biodisponibilidade. Com relação ao estudo de composição química, falando de alimentos, eu destaco aqui 6 potenciais analitos que devem ser determinados. Não vou entrar em detalhe com relação ao procedimento experimental, até porque são procedimentos já bem estabelecidos, são procedimentos padrões, então não requer muito desenvolvimento analítico para a determinação desses diferentes analitos. Seja cinza, elementos, proteínas, carboidratos, fibras e lipídios. Isso geralmente é feito para a análise de alimentos. E precisamos, sim, começar fazendo a determinação total do que tem num alimento enriquecido. Com relação à especiação química, é uma atividade onde a gente precisa identificar ou quantificar uma ou mais espécies do seu analito em uma determinada amostra. Eles podem variar segundo composição isotópica, estado de oxidação, pode ser diferentes compostos inorgânicos ou ainda os organometálicos. Conseguimos, pela atividade, por determinados procedimentos, conseguir separar as espécies e determinar de acordo com o seu interesse. E, por fim, os estudos de bioacessibilidade e biodisponibilidade estão relacionados a alguns ensaios in vivo e in vitro. Para os estudos de biodisponibilidade, eu utilizo ensaios in vivo. Vou necessitar de cobaias para obter o resultado final. Nos ensaios de bioacessibilidade, faço um método in vitro. Eu faço uma simulação da digestão gastrointestinal. Na biodisponibilidade, a gente mede, a gente quantifica a fração que foi absorvida. Existem diferentes estratégias. É preciso fazer etapas de repressão e depressão para que a gente consiga verificar exatamente o quanto foi absorvido de um determinado nutriente, onde ele foi acumulado, qual atividade que ele desempenhou no organismo. Com relação aos ensaios de bioacessibilidade, a gente faz a simulação gastrointestinal e a gente quantifica nos diferentes fluidos e verifica o quanto acessível está o elemento ou uma espécie naquele fluido. Iniciamos com os estudos de bioacessibilidade, no entanto, para fechar os trabalhos, é necessário os ensaios de biodisponibilidade. É importantíssimo começar com os ensaios de bioacessibilidade, até porque ele vai diminuir o número de ensaios e o número de cobaias que serão utilizados no ensaio de biodisponibilidade. No método in vitro, a gente simula a digestão gastrointestinal. A gente produz os fluidos com essas diferentes composições, seja o fluido salivar, gástrico ou intestinal. Tem determinadas enzimas e controle de pH, a fim de fazer a digestão de alguns componentes. Carboidratos, lipídios, proteínas, fazem cada uma dessas etapas. Também cada uma dessas etapas tem a absorção de nutrientes. Então, a gente simula a digestão gastrointestinal e consegue verificar o quanto está em cada um desses diferentes fluidos.
O procedimento que eu utilizo no meu grupo de pesquisa está voltado apenas à digestão gástrica e à intestinal. Eu faço, inicialmente, a digestão gástrica, pego a amostra, faço a digestão gástrica através de um fluido com pH específico e composição específica, tem controle de temperatura e tempo, que permanece em agitação. Depois dessa etapa, tem a etapa onde a gente ajusta o pH. Depois, adicionamos o fluido intestinal, com essa composição destacada aqui. Temos, novamente, controle de temperatura e tempo de agitação. Ao final desse procedimento, pegamos todo o sistema e colocamos em banho de gelo para cessar as atividades enzimáticas. Separamos o fluido, o sobrenadante, do sólido. Nesse sobrenadante, a gente chama de fração solúvel. Essa fração solúvel passa por uma outra etapa, que é a etapa de diálise, para que a gente consiga determinar a fração acessível. Porque a gente pega essa fração solúvel, coloca dentro de um saquinho, que é uma membrana de celulose, que tem porosidade específica. Essa membrana vai funcionar como se fosse uma membrana celular, que simula a passagem dos nutrientes. Ao final da diálise, que fica em banho de água por 24 horas, a gente separa o conteúdo que está no interior da membrana, da água de diálise, analisa essa fração, que a gente chama de fração dialisada. Por diferença de massa entre a fração solúvel e a dialisada, a gente consegue verificar o quanto está acessível, a fração acessível. E assim a gente consegue dizer a respeito da bioacessibilidade. Importante, tem vários estudos de bioacessibilidade que preconizam que os ensaios devem ser feitos no alimento que vai ser consumido. Por exemplo, eu vou mostrar que a gente produziu um trabalho com espécies de feijão fazelos. Como a gente come o feijão? Após o cozimento. Então, logicamente, é necessário, para os ensaios de bioacessibilidade, é necessário passar o alimento pela etapa de cozimento para depois fazer esses ensaios in vitro. No entanto, muitos dos meus trabalhos não têm a etapa de preparo para o consumo, exceto esse do feijão. Por que não tem essa etapa? Porque eu estou verificando outra coisa. Que coisa? É o efeito do enriquecimento. Então, eu quero comparar um alimento que não foi enriquecido com um enriquecido. Será que só o enriquecimento alterou as espécies bioacessíveis? Então, o ensaio, no meu caso, para os alimentos enriquecidos, é feito com um alimento que não é preparado para o consumo humano, porque eu quero ver o efeito do enriquecimento. Mas, normalmente, dependendo do alimento de interesse, é importante que você faça o preparo da amostra de acordo com o consumo pelos seres humanos, para depois fazer um ensaio de bioacessibilidade. Esses são os trabalhos que eu falei anteriormente, que a gente fez o método in vitro. Tenho alimentos enriquecidos aqui, no caso, os cogumelos. Tenho também o feijão fazelos. Vejam aqui que para o feijão fazelos a gente verificou o efeito do cozimento. Então, para o consumo do feijão fazelos, é importantíssimo que a gente cozinhe antes de consumir. Então, a gente fez essa avaliação. E também no alimento já preparado, já pronto para o consumo humano, que é o açaí, a gente verificou a bioacessibilidade de elementos essenciais em diferentes polpas comerciais de açaí. Mas esse procedimento que eu faço no meu grupo de pesquisa sofreu várias alterações. O procedimento anterior é de acordo com a farmacopeia. Atualmente, esse procedimento de bioacessibilidade já está muito evoluído e existe um procedimento padrão, que está publicado nesta revista, é um protocolo que é chamado de Infogest 2.0.
foi reunido muitos pesquisadores que trabalham com simulação gastrointestinal. Eles conseguiram estabelecer um protocolo de forma que facilite comparações. Utilizando a farmacopeia, havia muitas variações entre os procedimentos, e era muito difícil a gente comparar os resultados obtidos entre laboratórios. Por exemplo, fazer os ensaios com açaí foi feito de acordo com a farmacopeia. Eu não consigo comparar com outro que fez alguma variação da farmacopeia. Então, foi estabelecido esse procedimento de bioacessibilidade. Ele é muito rigoroso. Rigoroso no tipo, existem marcas das enzimas recomendadas para os ensaios. Existe também qual é a composição de outros eletrólitos que devem estar presentes, as marcas desses eletrólitos. É importante avaliar as atividades enzimáticas antes de você utilizar e adicionar no fluido gástrico e intestinal. Além disso, a agitação, a trituração, simulando os dentes, e qualquer outro procedimento, inclusive para análise do fluido, também é indicado nesse protocolo. Além disso, ele estabelece que essa simulação gastrointestinal, ela tem que ser semidinâmico. Do jeito que a gente faz, é estático. Pega a amostra, coloca o fluido, deixa ele agitando lá. Só que nesse procedimento eles falam que a adição, tanto para controle de pH, como a adição contínua das enzimas, tem que ser feito gradualmente, porque no nosso corpo a adição é gradual, não é despejado uma determinada enzima para a digestão. Ela é gradual, a inserção dessa enzima. Então, nesse procedimento, nesse protocolo, é estabelecido um procedimento que eles chamam de semidinâmico. Eu detalho nesse fluxograma as principais etapas. Tenho que ter a digestão salivar. Você pode ver que no da farmacopeia não tem a etapa salivar. Eles já, nesse protocolo, eles estabelecem que a digestão salivar é obrigatória. Tem a digestão gástrica e intestinal, seus fluidos, as atividades das enzimas, tem a etapa de trituração, como ela deve ser feita, e a etapa que tem que ser gradual entre a salivar e a gástrica, com as adições, tanto para controle de pH, como das enzimas envolvidas nas outras etapas de digestão. Então, ele é muito rigoroso, mas ele vai permitir que a gente compare os resultados, que o alimento que a gente tem de características brasileiras pode ser comparado a outros alimentos que foram cultivados em outros lugares. A gente consegue, com esse procedimento, estabelecer melhor um parâmetro de comparação entre os diferentes ensaios. É importantíssimo, mas já adianto que quem trabalha com bioacessibilidade precisa trabalhar com Infogest e precisa tomar muito cuidado, porque tudo é indicado nesse protocolo. Então, sabendo de tudo isso, sabendo da importância dos alimentos enriquecidos, da legislação dos alimentos envolvidos nos alimentos enriquecidos, vou mostrar agora os trabalhos do meu grupo de pesquisa. A gente trabalha com todas essas estratégias de cultivo, de enriquecimento por meio de cultivo. Como eu já falei, eu trabalho com sementes, cultivo hidropônico, tratamento foliar de punks e adição no meio de cultivo de brotos de feijão, alho e cogumelos. Vou mostrar os resultados para cogumelos branco e rosa, visando o enriquecimento com selênio e também a remediação de elementos tóxicos através da adição de selênio. Eu consigo, com um enriquecimento, eliminar um elemento tóxico do corpo de frutificação do cogumelo. Como o Marcos bem pontuou no início,
Todos esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês foi agraciado pelo prêmio Peter Murani, de 2025, o terceiro lugar. Para quem tiver interesse, visitem a página, o site da Fundação Peter Murani. Inclusive, tem um vídeo tão bonito da pesquisa que, quando eu vi, eu falei, nossa, eu faço realmente uma coisa muito bonita. Então, eu convido vocês a olhar os vídeos dos premiados, que está muito bonito, que mostra numa linguagem muito acessível a importância do trabalho para a sociedade. E para mim foi extremamente importante receber esse prêmio, porque mostra que a gente está produzindo alguma coisa para a sociedade, além de atestar a qualidade de todos os resultados que eu venho obtendo na minha linha de pesquisa durante meus alguns anos de Unifesp. Vou começar falando dos trabalhos com brotos de feijão azuki. Separei de duas formas essa apresentação com relação aos resultados. Inicialmente, com os brotos de feijão azuki, eu vou enfatizar procedimentos. Enquanto, quando eu entrar nos cogumelos, eu vou mostrar resultados. Por que eu fiz dessa forma? Com os brotos de feijão azuki, a gente usou estratégias de especiação química não cromatográfica, através de derivatização. Eu gosto muito de trabalhar com derivatização para a especiação química. E é por isso que nessa etapa, para os brotos de feijão, eu vou mostrar o procedimento para vocês entenderem, por meio de diferentes extrações e reações, eu consigo isolar determinada espécie. Já para a outra parte, que são os cogumelos, eu vou mostrar os resultados, porque o que eu usei para especiação foi a hifenação. Eu acoplei o HPLC com o ICP-MS, que é o mais convencional para quem trabalha com especiação química. Então, já está muito bem discutido, estabelecido quais melhores estratégias de separação cromatográfica, bem como como determinar os elementos por ICP-MS. Então, eu vou mostrar os procedimentos, mas muito rapidamente, com menos detalhes do que eu vou mostrar agora para os feijões azuki. Com relação aos brotos, o que a gente fez? Estratégias de enriquecimento para selênio e para ferro. Vários compostos foram testados, principalmente para ferro. Esse composto de ferro complexado com EDTA foi que a gente obteve mais sucesso, porque o ferro, qualquer outra sal de ferro que a gente venha usar, nós não tivemos boa translocação de ferro 3 ou ferro 2. Isso porque esses elementos, essas espécies, elas interagem fortemente com antinutrientes que tem na raiz, impedindo a sua translocação. Quando a gente utilizou o ferro complexado, a gente conseguiu mais sucesso nessa translocação. Então, os resultados que estão mostrados, que foram apresentados nesses artigos científicos, com relação ao ferro complexados com EDTA. Com relação ao selênio, as espécies selênio 4 e selênio 6 tiveram bom desempenho e translocaram nos brotos de feijão azuki. Esse último artigo aqui, embaixo, é o que eu vou utilizar para explicar para vocês os procedimentos e as estratégias de fracionamento e especiação química. O primeiro estudo e a separação de diferentes espécies estão relacionados com proteínas e as espécies, os elementos associados a proteínas. A gente faz a estratégia de extração sequencial. Eu utilizo diferentes extratores e vou isolando o que eu quero. Faço a separação de lipídios e polifenóis inicialmente, porque são interferentes na determinação, principalmente das proteínas, e sigo para a extração sequencial, que é a que está mostrada aqui embaixo. Ela inicia separando albumina, depois globulina, prolamina e glutelina. Tem que ser nessa sequência, e é feito com os extratores água, solução de NaCl, solução de etanol, e termina com a solução de NaOH.
deve ser feito nessa sequência de acordo com os pontos isoelétricos das proteínas. Então, a gente precisa inicialmente separar as albuminas para as outras sequências serem realizadas pelos diferentes extratores. Os sobrenadantes são isolados por centrifugação e analisados. Determinamos proteínas pelo método de Bradford e quantificamos os elementos de interesse por técnicas espectrométricas, forno de grafite, chama e CPOS. É um procedimento que tem duas frentes. Ou você estuda apenas a distribuição das proteínas, ou você vai querer fazer a quantificação dessas proteínas. Para fazer a quantificação de proteínas, assim como qualquer outro procedimento de extração, ela tem que ser exaustiva. Você tem que executar várias vezes a extração com água, várias vezes a extração com NaCl, com etanol e com NaOH, para garantir que você extraiu o todo dessas diferentes proteínas, bem como das espécies associadas às proteínas. Para a especiação química de ferro, enfatizando o método não cromatográfico, eu utilizo derivatização. Observem aqui, eu pego a amostra, controle enriquecido, faço uma extração com água. Essa extração com água extrai o todo das espécies de ferro. Como a gente provou isso, como a gente constatou isso, analisando esse sobrenadante, esse extrato aquoso, e comparando com a concentração total da amostra digerida. Então, comparando esses resultados, eles foram muito próximos. Então, a gente extrai a maioria das espécies de ferro com água. Esse extrato com água, a gente separa do resíduo final ali e faz duas diferentes extrações. A primeira, com ácido tricloroacético e HCl, aquecemos, agitamos e aquecemos. Nessa etapa, com adição de ácido e TCA, o ácido tricloroacético, nós conseguimos precipitar macromoléculas. TCA é muito utilizado na bioquímica para precipitações de macromoléculas. Numa segunda extração, a gente continua usando TCA e HCl, só que também adicionamos hidroxilamina. A hidroxilamina faz essa reação destacada aqui, onde eu tenho a redução de íons ferro 3 a ferro 2. Quando eu produzo ferro 2, o ferro 2 interage rapidamente e fortemente com macromoléculas presentes no meio. Quais são essas macromoléculas? São os antinutrientes. Ácido fítico, taninos interagem fortemente com o ferro 2. E eu adicionei o TCA. O TCA faz essas macromoléculas precipitarem. Analiso todos esses sobrenadantes, quantifico ferro em todos esses sobrenadantes por uma técnica espectrométrica, no caso, for forno de grafite. Por diferença de massa entre esse e esse extrator, o extrator aquoso e esse primeiro, onde as macromoléculas foram precipitadas, eu consigo determinar o ferro associado a macromoléculas. Quando eu faço a diferença de concentração entre esse sobrenadante e esse aqui, que houve a reação dos íons ferro 2 com macromoléculas que precipitaram, por diferença de massa, eu consigo determinar o ferro inorgânico. E assim a gente consegue especiar de uma forma não cromatográfica as espécies de ferro. Com relação a selênio, a gente também utilizou uma estratégia não cromatográfica, que é a extração por ponto nuvem. Utilizamos o surfactante Triton X114 para produzir a fase rica em surfactante, que são micelas que no seu interior aprisionam, separam, extraem as espécies hidrofóbicas. Novamente, fizemos uma extração com água, comparamos o teor de selênio nesse extrato aquoso com o total digerido, e as concentrações foram muito próximas, mostrando que a gente extrai as espécies de selênio. Depois, nesse extrato aquoso, adicionamos Triton X114 acima da concentração micelar crítica para promover a formação das micelas.
O uso desse surfactante não requer aquecimento, forma-se a solução turva a temperatura ambiente, a gente faz uma centrifugação e separa a fase rica em surfactante da fase pobre, que contém as espécies solúveis. No interior dessas primeiras micelas aqui, eu tenho as espécies hidrofóbicas de selênio. Esse sobrenadante agora eu pego e faço uma segunda extração para o ponto nuvem. Mas antes de adicionar o triton, eu adiciono a ditisona. A ditisona faz a reação com íons selênio 4, formando esse complexo hidrofóbico, que ele é separado quando eu adiciono o triton X114. Ele permanece dentro da micela e eu consigo separar, nesse caso, as espécies de selênio 4. Continua essa extração, eu pego o extrato aquoso, faço uma adição de HCl, o HCl promove a redução de selênio 6 a selênio 4, depois eu adiciono ditisona, que faz a complexação formando um complexo hidrofóbico, que será extraído com triton X114 aqui na fase rica. Então, eu consigo determinar selênio 6 e selênio 4. Por diferença de concentração com o extrato anterior, eu consigo determinar selênio 6. Além de analisar esse sobrenadante e determinar outras espécies de selênio que são consideradas espécies hidrofílicas. Então, com a extração por ponto nuvem, eu consigo determinar espécies hidrofóbicas, espécies hidrofílicas, selênio 4 e selênio 6, apenas utilizando estratégias de reação química e, logicamente, de extração. Agora eu começo uma outra parte, que é o enriquecimento de cogumelos, cogumelo branco e cogumelo rosa, com duas ênfases: nutrição, aumentar a qualidade nutricional com o enriquecimento com selênio, que é um elemento essencial, e segurança alimentar, quando o selênio atua na remediação de elementos tóxicos. Nessa imagem que eu mostro para vocês, é o grupo controle das duas variedades de cogumelo, adição de selênio 4, adição de selênio 6. Vocês já podem verificar também que o selênio 6, embora ele ele transloque no cogumelo, ele gerou uma espécie com características físicas diferentes do grupo controle. Então, o selênio 6 tem algum efeito tóxico para o cogumelo, embora tenha gerado espécies de selênio no final que não são tóxicas para o corpo humano. Só não é agradável verificar o aspecto físico quando a gente já sabe como deveria ser. Mas, em termos nutricionais de composição química, ele não tem nenhum componente tóxicos com relação ao selênio. Esses foram os trabalhos publicados pelo grupo de pesquisa envolvendo cogumelos enriquecidos. Eu vou mostrar resultados de alguns desses trabalhos só para provar para vocês o sucesso do enriquecimento por meio de cultivo e também o efeito na remediação. Além desses trabalhos, eu também gostaria de destacar que, para mim, é até mesmo mais importante do que, logicamente, os artigos científicos são importantes, mas o reconhecimento pela CAPES, no Prêmio CAPES Tese de 2023, que deu uma menção honrosa para a tese da doutora Aline Pereira de Oliveira. Hoje ela é pós-doutoranda do Instituto de Química da USP, continua trabalhando com o enriquecimento, é ela que vem fazendo os estudos com nanopartículas de ouro e prata, o efeito dessas nanopartículas. No trabalho, todos esses artigos científicos que eu mostrei no slide anterior foram publicados com os resultados produzidos pela Aline, além de ser premiado com a menção honrosa pela CAPES. Para mim é extremamente importante, tanto do ponto de vista de qualidade de resultado, de formação de recurso humano. É importante para um orientador. O primeiro trabalho que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia
que a gente destaca como rápida. Não é fácil, mas é uma estratégia rápida para você verificar o efeito de enriquecimento de um alimento, no caso foi o cogumelo, com selênio, na distribuição espacial de alguns elementos essenciais. Então, a gente analisou controle e enriquecido de cogumelo branco e rosa, e verificou a distribuição de cálcio, potássio e magnésio. Geramos esses mapas aqui coloridos, mostrados aqui embaixo. Verificamos que o meio enriquecido com selênio altera a distribuição desses elementos essenciais, no entanto, a concentração total permanece constante. Então, não foi alterada a concentração de cálcio, potássio e magnésio com a introdução de selênio no meio de cultivo, mas espacialmente a distribuição foi alterada. Isso é muito interessante para a gente verificar a localização de onde está ficando as espécies à medida que a gente vai enriquecendo um alimento. A gente conseguiu fazer esses mapas utilizando LIBS, que faz a amostragem direta de sólidos, não tem um preparo de amostra. A gente pega o cogumelo inteiro e consegue fazer um mapa, varrer pontualmente esse cogumelo inteiro e ter esses mapas de distribuição. É uma estratégia rápida para verificar efeitos. A gente também está utilizando em punks a mesma estratégia e estamos obtendo resultados bastante interessantes, que eu vou mostrar lá no final da apresentação. Outros trabalhos com enriquecimento com selênio, eu destaco esses dois trabalhos, onde a gente conseguiu verificar o aumento da concentração de selênio, comparando o grupo controle com as espécies enriquecidas de cogumelo branco e rosa. O cogumelo rosa foi o que mais bioacumulou o selênio, quando a gente compara com o cogumelo branco. Verificamos também a distribuição de proteínas e de ferro e de selênio associado a essas proteínas. Majoritariamente há a presença de albuminas e glutelinas e selênio associado a glutelinas. Estudamos a bioacessibilidade e verificamos que o selênio está praticamente 100% acessível no fluido gastrointestinal, que já era um indicativo quando a gente avalia as proteínas, porque selênio associado a proteínas são as espécies mais biodisponíveis. Então, a gente já verifica aqui que realmente com os ensaios de bioacessibilidade, as espécies de selênio estão biodisponíveis. No entanto, a introdução de selênio alterou a biodisponibilidade de ferro e fósforo para o cogumelo branco e para esses outros elementos aqui embaixo, para o cogumelo rosa. É importante falar que, embora haja essa variação da bioacessibilidade, a concentração total para esses elementos permanece a mesma entre o grupo controle e o enriquecido. Esse trabalho é o mais recente, também relacionado a cogumelo, embora seja, a Aline terminou lá em 2022, esse trabalho foi recém-publicado, que é a etapa de separação das espécies, a especiação química do selênio, agora utilizando o acoplamento HPLC e CPMS. As espécies de selênio que foram identificadas e quantificadas foram essas 5. Tem espécies que a gente não conseguiu encontrar na variedade, mas essas 5 a gente conseguiu separar, utilizando uma coluna cromatográfica de modo misto, que permite a separação por troca iônica e fase reversa. Ela tem grupos alquílicos e grupos carregados negativamente aqui na ponta, permitindo os dois modos, os dois mecanismos de separação. O que é importante nessa coluna, nesse artigo científico, a gente consegue separar essas 5 espécies de selênio em 6 minutos. E a grande maioria dos trabalhos demoram pelo menos de 30 a 1 hora para a separação dessas 6 espécies. Rapidamente, o procedimento passou por uma extração, uma hidrólise enzimática com pepsina e protease. Olhando assim, parece muito fácil, é só fazer dessa forma,
mas no artigo científico foi avaliado inúmeras enzimas, inúmeras combinações para que a gente tivesse a melhor quantidade de aminoácidos sendo formado com a hidrólise e a melhor separação cromatográfica. Foi também testado inúmeras fases móveis para obter a melhor resolução e separação das 5 espécies de selênio. Aqui estão os detalhes da separação cromatográfica, fase móvel, fase estacionária e eluição isocrática. Esse trabalho permitiu que a gente determinasse as espécies de selênio e verificamos que no cogumelo branco a principal espécie é selênio-metionina, enquanto no rosa a gente conseguiu encontrar 3 principais espécies. É importante notar que essas 5 espécies especiadas são espécies que formam importantes proteínas do corpo humano. É por isso que há um interesse em determinar esses seleno-aminoácidos em diferentes amostras de alimentos. Então, vou usar a estratégia agora de enriquecimento. Eu já verifiquei que eu consigo enriquecer o cogumelo com o selênio, produzir espécies importantes, bioacessíveis de selênio para o corpo humano. Vou tentar usar essa estratégia para uma visão de segurança alimentar, para remediação de contaminação por elementos tóxicos. Estudamos cádmio, mercúrio e chumbo. Observe essas imagens, onde eu tenho a contaminação de cogumelos com os elementos tóxicos e o cultivo comparado com o grupo controle. Notem a mudança dos aspectos e já adianto para vocês, o que teve menos efeito no aspecto físico é a adição do chumbo, não alterou tanto com relação ao grupo controle. E a gente verificou que ele é o mais diferente nesse trabalho aqui, onde a gente viu que existe efeito sinérgico e efeito antagônico com a adição de selênio. O que isso significa? Que eu contaminei os cogumelos com cádmio, mercúrio e chumbo, seus íons, e quando eu introduzi selênio 4 ou selênio 6, o chumbo não diminuiu com o aumento da concentração, das espécies de selênio. Muito pelo contrário, aumentava selênio, aumentava a absorção de chumbo. Com relação a cádmio e mercúrio, o que a gente verificou é o antagônico. Aumentando a concentração de selênio, eu diminuía a concentração de cádmio e chumbo. Então, existem competições que vão permitir a sinergia ou o antagonismo entre os elementos. Sabendo que o selênio diminui a concentração de mercúrio, a gente fez estudos de especiação química para a remediação, para verificar quais são as espécies de mercúrio que são formadas e que são remediadas, que são eliminadas com a introdução de selênio 4 e selênio 6. Então, aqui eu tenho as 2 variedades de cogumelo, rosa e branco, contaminamos eles com mercúrio, depois introduzimos selênio 4 ou selênio 6, verifiquem que o aspecto já fica muito mais semelhante com o grupo controle, quando a gente faz a introdução do selênio. A especiação de mercúrio também foi por técnica hifenadas, HPLC e CPMS. Esse é um procedimento já estabelecido pelo grupo do professor Landero, lá de Cincinnati, que ele faz a extração com cisteína e ácido fórmico. Esse extrator é utilizado porque ele faz uma reação com mercúrio 2 e metilmercúrio, extraindo essas espécies, depois faz a separação cromatográfica e a detecção por ICP-MS. A coluna é de C18, fase reversa, esse daqui é o eluente, e a eluição é isocrática.
Esse é o artigo científico que a gente produziu com os resultados de remediação promovida pelo selênio. Eu resumi aqui nesses gráficos de barra, desse lado aqui para a variedade branca, aqui a rosa, a barra em preto está relacionada com a concentração de mercúrio 2, a vermelha é metilmercúrio. Sabe-se da literatura que metilmercúrio é a principal espécie mais tóxica ao organismo. Então, elas, tanto mercúrio 2 quanto metilmercúrio, são comumente especiados. Eu tenho o cultivo na ausência, sem a adição, concentração tanto de mercúrio 2 quanto metilmercúrio, e a adição de baixa concentração e alta concentração de selênio 4 ou selênio 6. Eu tenho, na maior concentração, para a variedade branca, na maior concentração de selênio, eu tenho praticamente a remoção das espécies de mercúrio 2 e metilmercúrio. Para o cogumelo rosa, a gente vê a redução, com o aumento da concentração de selênio, a gente vê a redução de mercúrio 2 e metilmercúrio. Só que a gente não chega a eliminar essas espécies com o aumento da concentração de selênio. No entanto, há uma redução significativa da concentração das duas espécies de mercúrio. Para terminar, eu vou destacar alguns trabalhos que vêm sendo realizados pelo grupo de pesquisa. O primeiro é com relação a enriquecimento de sementes, sementes de girassol, onde a gente faz imersão dessas sementes em solução enriquecida com selênio, selênio 4 e selênio 6. Já verificamos que conseguimos aumentar significativamente a concentração de selênio nessas sementes. Com relação ao cultivo hidropônico de cebolinha, a gente faz um enriquecimento com zinco, utilizamos nitrato de zinco, também conseguimos o aumento da concentração de zinco e verificamos também que o enriquecimento não afeta a distribuição de proteínas, mas aumenta a concentração de zinco associada à globulina e glutelina. Isso é extremamente importante, porque os elementos associados às proteínas são as espécies mais biodisponíveis ao corpo humano. Com relação às punks, os resultados obtidos até o momento é com a planta peixe, tratamento foliar. Estamos fazendo o enriquecimento com o ferro. Esses são os mapas que a gente obteve para o cogumelo Polybis, para a planta peixe. Verificamos o efeito da exposição de ferro na distribuição de cálcio, potássio e magnésio. Por fim, esse é o trabalho relacionado ao pós-doutorado da Aline, onde tem a exposição de brotos de feijão fazelos e de alho, com nanopartículas de ouro e prata. Esses resultados são para o a exposição com nanopartículas de ouro. Verificou-se que aumentou a concentração de ouro quando utiliza nanopartículas de ouro. Tem tanto no caule quanto na raiz. E essa introdução das nanopartículas diminuiu a concentração de alguns elementos essenciais e da globulina e de ferro associado à globulina. Nesse caso aqui, a introdução de nanopartículas de ouro e de prata tem a função de fungicida, mas a adição dele vem sendo utilizada já na agricultura, mas é necessário estudos tanto do efeito dela sobre outros componentes, como também a introdução dela na planta e o consumo dessa nanopartícula. Esses são os trabalhos mais atuais, os resultados mais atuais do meu grupo de pesquisa. E o que eu quero mostrar e quero terminar a apresentação é dizendo que são estratégias muito viáveis de serem aplicadas. A gente utiliza estratégias que a gente consegue fazer em casa, de forma que a gente consegue também transmitir uma possibilidade para os produtores. O Brasil, que é essencialmente agrícola, precisa investir em estratégias de enriquecimento por meio de cultivo. A pergunta que sempre me fazem, o que falta para se comercializar, principalmente relacionado
com os cogumelos. O que falta para você colocar um cogumelo enriquecido para vender? Dentro do todo que a gente já fez, o que falta são os ensaios de biodisponibilidade. É preciso fazer ensaios com cobaias e verificar as espécies que estão potencialmente sendo absorvidas e utilizadas e ver se houve uma diminuição de uma determinada deficiência causada pela ausência de selênio. Então, é importante para os estudos de enriquecimento fechar para conseguir se vender, para conseguir produzir em larga escala os estudos de biodisponibilidade. Para terminar, gostaria novamente de agradecer o convite do Bravo e do Marco para a apresentação do meu trabalho, da minha pesquisa científica. Logicamente, tenho que agradecer à instituição que eu trabalho, que me dá suporte para a realização de todos esses trabalhos, os meus parceiros do Instituto de Química da USP, a Cassiana e o professor Pedro, meus parceiros internacionais, as agências de fomento, essencial para produzir resultados de qualidade, e também, principalmente, a todos os meus alunos atuais e os que já saíram e que trabalharam para a obtenção de todos esses resultados que eu mostrei para vocês, e, lógico, agradecer a todos vocês que estão aí me ouvindo nesse tempo. Obrigada.